Beleza. Então, galera, vou compartilhar aqui a tela para vocês e falar um pouco. Tá aparecendo para vocês? Acho que tá. Bem, primeiramente, temos o nosso Instagram da Fruticultura, @frutefca. E caso vocês entrem aqui, vocês conseguem ver, né, os nossos projetos de pesquisa, atualizações do circuito, até do nosso simpósio de fruticultura, que eu já vou falar daqui a pouco. Bem como atualizações sobre fruticultura, por exemplo, um vídeo aqui como fazer enxertia de citros, tudo mais. Se vocês vierem aqui, vocês encontram tudo resumidinho aqui. Bem, e aqui no link da bio do Instagram, né, a gente vem aqui no link, a gente clica, ele vai abrir essa página do Linktree, onde a gente vai ter o primeiro simpósio de fruticultura e o circuito de palestras. Caso a gente clique em circuito de palestras, ele abre essa página no item 3, que é o que a gente está participando agora, do circuito de palestras FRUT 2023. A realização da inscrição é gratuita, nós temos até um vídeo lá no Instagram da FRUT de como realizar a inscrição, passo a passo. Temos aqui a descrição, né, do nosso circuito, nossos Instagram, as nossas páginas, né, do Instagram. E aqui vocês também vêm aqui, vocês conferem as atividades. No caso de hoje, a palestra é a técnica da dupla poda e da produção de vinho no sudeste do Brasil. Mas temos outras palestras também que vocês podem conferir por aqui. Voltando aqui para o Linktree, se vocês clicarem aqui no primeiro simpósio de fruticultura, ele abre essa outra página no item. Esse evento acontecerá de forma presencial nos dias 5 e 6 de outubro, aqui em Botucatu, na Fazenda Lajeado. Também tem aqui toda a descrição. Não vou ficar lendo para não me alongar. Estamos no primeiro lote, R$60. Se você não comprou ainda, não perca tempo. E aqui temos as orientações gerais e tudo mais. Bem, também nós temos o nosso Instagram do simpósio, @simfrute.nesp. Se você seguir a gente por lá, também temos o link aqui na descrição. Nós temos tudo, vídeo de como se inscrever, os nossos patrocinadores, teremos mini curso de drone, tudo dentro do simpósio. Um vídeo também de como se inscrever, a nossa programação, tudo mais. Então, galera, tá bem bacana. E também a gente não pode esquecer que depois que a gente encerra a gravação da nossa palestra de hoje, como as outras, a gente disponibiliza aqui na página do YouTube, Fruticultura FCA Unesp. Temos aqui a palestra do açaí, o manejo de copa, temos também vídeo de enxertia dos citros, né, em 2 partes, bem explicado, como outras. Bem, para não me alongar mais, Lucas, tá por aí, Lucas? Nosso palestrante de hoje. Olá, estou aqui. Bom, galera, acho que deu para vocês terem uma ideia de quem está novo aqui, do nosso evento, do nosso simpósio. E ainda vamos ter mais 4 palestras ainda até o final. Então é bom para você aprimorar seus conhecimentos de fruticultura, bem como ainda ganhar certificado. Ao longo da palestra, mais para o final, a gente vai mandar uma lista de presença no chat, junto com a palavra-chave. Lá você preenche seu nome, e-mail, a palavra-chave, e depois a gente deixou em aberto algumas dúvidas, sugestões, né, que vocês tenham para elogiar, criticar o nosso circuito. Como foi pedido, né, nas outras edições, nos comentários, trouxemos o Lucas aí hoje para falar sobre o manejo da dupla poda, uma coisa muito importante. Bem, vou apresentar o nosso palestrante aqui, pegar minha colinha aqui. Bem, ele é o Lucas Bueno do Amaral. Ele possui graduação em viticultura e enologia pelo Instituto Federal de São Paulo. Também é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador do EPAMIG, Núcleo Técnico de Uva e Vinho, desde 2021, e é responsável técnico pela vinícola experimental. E o currículo se estende ainda mais, mas para não delongar, acho que essa breve apresentação já é o suficiente, não é, Lucas? Tá ótimo. Tá ótimo? Então, Lucas, é um prazer recebê-lo aqui, como um prazer receber todos vocês aqui. Qualquer coisa, podem mandar no chat, dúvidas, tudo, que no final nós abriremos para pergunta. E claro, no final também, se sentirem à vontade para abrir a câmera e fazer as perguntas, o Lucas prontamente responderá. Beleza? Lucas, estamos aqui de apoio também, se precisar. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, você só me vê se vai compartilhar. Beleza.
Aqui. Aqui, só por em modo apresentação, tela cheia, né? Deu certo? Aí, para mim tá aparecendo, acho que para todos também. Então Então, é isso, perfeito. galera. Uma boa palestra a todos. Então tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Lucas. Muito obrigado pelo convite. E vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre dupla poda, né? Sobre os vinhos de colheita de inverno. Então, minha ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a EPAMIG, o que é, falar um pouco sobre a diferença do ciclo de verão e do ciclo de inverno de produção, falar o que os vinhos de verão traz, né, para os vinhos, falar um pouco sobre a dupla poda, que é o ciclo de inverno, e falar o que os vinhos de inverno têm. Então, basicamente é isso que a gente vai conversar hoje. Falando então um pouquinho da empresa em que eu trabalho, eu trabalho na empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que é a EPAMIG. A EPAMIG ela tem várias linhas de pesquisas dividido em várias fazendas. Então, nós temos a linha de pesquisa em agroecologia, bovinicultura, cafeicultura, floricultura, fruticultura, vitivinicultura, na qual eu faço parte, na qual eu trabalho, grandes culturas, meio ambiente, olivicultura, piscicultura e processamento de leite e derivados. Então, a EPAMIG é uma empresa do governo de Minas Gerais, que faz pesquisa, mas também tem várias agroindústrias. Então, eu trabalho na agroindústria da vitivinicultura, mas uma curiosidade, por exemplo, a EPAMIG fez a primeira extração de azeite extra virgem no Brasil. Então, são várias linhas de pesquisa que a gente vai trabalhando. Ela está esparramada em várias regiões do Brasil, e eu fico bem aqui, deixa eu ver se eu consigo, bem aqui em Caldas, no sul de Minas Gerais. Bem do lado de Poços, quase divisa de São Paulo. Então, o Programa Estadual de Pesquisa em Vitivinicultura, ele foi inaugurado em 1936, pessoalmente pelo presidente Getúlio Vargas. Ele foi um dos primeiros 3 centros de pesquisa no Brasil especializado em uva e vinho. Então, Getúlio inaugura Caldas, aqui em Minas Gerais, uma em Bento Gonçalves e uma em Campinas, o IAC. Todos os 3 para pesquisar uva e vinho e desenvolver essa área de pesquisa no Brasil. Então, a EPAMIG vem pesquisando e estudando uva e vinho desde 1936. A nossa missão aqui da fazenda é desenvolver a vitivinicultura com foco na produtividade, boas práticas ambientais e qualidade da uva e de seus produtos. Então, nós estudamos desde a enxertia de mesa, né, produção de muda, até testar a adaptabilidade do porta-enxerto, do clone, ver se eles são compatíveis, ver qual é mais produtivo, qual é mais resistente a doenças, testar novas variedades e fazer o vinho também. Então, nós estudamos toda a cadeia aqui. Um pouquinho da nossa estrutura, só para vocês verem, que nós temos um laboratório de enoquímica, em que nós fazemos análises tanto da baga, da planta, do vinho. Nós temos HPLC, GCMS, espectrofotômetro, um laboratório completo, para a gente tentar desenvolver toda a pesquisa base. Nós temos um laboratório de sensorial, que faz parte do trabalho BB. Então, nós temos que testar todos os vinhos que fazemos. Nós temos um painel de especialistas aqui para degustar. Também chamamos produtores e pessoas de fora para degustar, para ver se tem aceitação ou não do produto, para ver se a gente está fazendo algo certo. Nós também temos uma vinícola, e essa é a vinícola que eu trabalho. Tem a vinícola experimental Amintas da Cislage. Essa vinícola ela funciona como uma incubadora também, terceirizando produção para os produtores. Então, os produtores trazem a uva para nós, de vários lugares do Brasil, em que nós testamos o terroir. Nós vemos se o local que eles produziram a uva dá um vinho bom. Nós elaboramos o melhor vinho para ele, e é um vinho comercial, em que ele pode vender no Brasil todo. É um vinho com rótulo, tudo certinho. E essa vinícola, a gente produz desde 300 quilos a 15, 20 toneladas por produtor. Então, é uma vinícola bem comercial. Então, um pouquinho, né? A gente faz mudas para vender, nós fazemos pesquisa e nós fazemos vinho, né? Só para vocês terem uma ideia do que é a EPAMIG. Falando rapidamente também de projetos que nós estamos desenvolvendo. Nossos projetos são sempre com parceiros. Então, hoje nós estamos testando Merlot e Cabernet Sauvignon em diferentes porta-enxertos para manejo de dupla poda. A gente está procurando respostas agronômicas, ecofisiológicas e bioquímicas. Além desse aqui, nós também estamos fazendo um projeto de vitivinicultura de precisão, com a Embrapa de precisão, junto com a FAPESP, Casa Verrone e Terras Altas. Casa Verrone fica em Itobi, Terras Altas é uma vinícola lá de Ribeirão Preto.
Nós estamos também desenvolvendo produtos biológicos para promover enraizamento das mudas e controle da podridão radicular da videira. Também estamos procurando alternativas à cianamida hidrogenada, né, para induzir a brotação de videiras Merlot e Sauvignon Blanc, mas que se estende também para outras variedades. E também estamos testando o manejo agronômico da videira Chardonnay, para elaboração de espumantes aqui na Serra da Mantiqueira. Locais que não conseguem fazer dupla poda, para a gente fazer vinho de verão. Além disso, estamos também testando uvas pives, né, que são híbridos de novas regiões, que nós importamos da Alemanha e da Itália, que são uvas mais resistentes a doenças. Né? Então, a gente está testando aqui para elaboração de vinhos do sul de Minas, junto com a vinícola Stella Valentino. Além de avaliar cultivares de uvas viníferas e americanas, né, para tentar expandir a nossa carta para o cliente, para o consumidor. A gente está fazendo um projeto bem bacana também, que é na vinícola, que a gente está testando madeira brasileira, para a gente tentar fugir um pouco das madeiras importadas, principalmente carvalho francês e americano. Estamos testando tecnologias enológicas, leveduras, novas formas de envelhecimento, como barricas, concreto, testando bastante coisa. Para quem interessar depois, nós temos informes agropecuários, que está todos os nossos artigos publicados nesses informes, para a gente conseguir divulgar tudo. Tem no site para vender ou nas fazendas. Além disso, também nós fazemos webinários durante o ano sobre alguns temas, né? Então, também quem tiver interesse está no canal do YouTube. Mas vamos ao que importa. Vamos falar um pouco sobre dupla poda. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que é colheita de verão e colheita de inverno. Como que é o nosso verão aqui no Sudeste? O verão no Sudeste, ele normalmente é chuvoso e quente, né? A gente tem uma concentração das nossas chuvas em dezembro, janeiro, fevereiro, março, com dias quentes e nublado. E aí nós temos um ambiente propício para quê? Se eu tenho calor e umidade, eu tenho um ambiente totalmente assim para produzir fungos, né? Doenças. E o que ataca principalmente é o uva e o mildio. Então, nós temos um ambiente no verão que nós não conseguimos deixar a planta no pé. Porque eu tenho que colher minha planta antes dela ter a doença. Colhendo essa uva antes, ela não maturou o que ela tinha que maturar. Então, eu colho essa uva um pouco mais verde. Diferente da colheita de inverno. Como que é o nosso inverno aqui no Sudeste? Nosso inverno no Sudeste é ensolarado. Praticamente sem nuvens no céu, com dias quentes e noites frias. Então, amplitude térmica. E com isso, eu não tenho risco de doenças, não tenho risco de mildio. Então, eu consigo deixar minha uva no pé por mais tempo. Minha uva no mais tempo, ela consegue maturar melhor, desenvolve melhor, e aí eu tenho um cacho totalmente maduro, né, com uma maturação fenólica completa. Então, basicamente, é isso que nós temos de diferença. E aí, qual foi a sacada, né, da Epamig? Se a gente tem um ambiente propício para colher a uva no Brasil no inverno, por que não fazer, né? E aí surge a dupla poda. Então, a gente tira a colheita do verão e coloca no inverno. E aí, vamos falar, a uva de verão é sempre ruim? A gente não consegue fazer vinho com ela? O vinho de verão é ruim? De jeito nenhum. Então, se a gente pensar que eu tenho que colher minha uva antes do período dela maturar completamente, o que eu tenho? Eu tenho uma menor concentração de açúcar, porque eu colhi ela antes, porque se eu deixasse ela no pé, a gente ia perder para mildio, então eu colho ela antes. Colhendo antes, menor concentração de Brix, de açúcar. O que eu tenho? Menor potencial alcoólico. Menor potencial alcoólico, como eu colhi ela também antes, eu tenho uma acidez maior. Então eu tenho menos álcool e mais acidez. E aí o que eu consigo fazer com essa uva? Eu consigo fazer bebidas refrescantes. Eu consigo fazer principalmente espumantes, vinhos brancos e vinhos rosés. Então, a gente vai falar que vinho branco, vinho rosé e vinho espumante é ruim? De jeito nenhum. Então, nós temos que pensar qual é o meu público, qual é o tipo de bebida que eu quero fazer, para quem eu quero vender. Então, nem sempre a gente quer beber um vinho mais pesado, nem sempre a gente quer beber um vinho que a gente fala que é um vinho gastronômico, às vezes a gente quer beber por beber, um vinho piscina, um vinho na praia. Então, nós temos também utilidade para a uva de verão. É só saber aonde usar. Então, como eu colho essa uva antes, eu tenho um aroma de fruta mais frescas e eu consigo agregar valor em tudo. Então, se eu fazer um protocolo de agregar valor, eu consigo vender esse vinho mais caro, não precisa ser barato também. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer no verão.
vamos colher essa uva antes e vamos fazer vinhos mais leves. E aí, o que a gente vai fazer então? Vamos falar um pouco sobre dupla poda, já que a gente sabe que é o nosso período mais seco, o nosso período que tem sol, amplitude térmica e dias sem nuvens, né? Sem ser nublado. Não sei se todos sabem, mas eu trouxe um ciclo da videira. Vamos pensar então no ciclo de verão. A videira, né, é uma planta perene, então a gente vai colher uma vez por ano. Então, nós normalmente podamos a planta em agosto. A primeira poda, e aí, setembro, dezembro, janeiro, nós teríamos todo o ciclo acontecendo. Nós teríamos formação de ramo, desenvolvimento do cacho, né, pintor, e aí o cacho estaria maduro. Mas pega bem na época que eu falei para vocês, de chuva. Então, nós temos que tentar tirar essa poda daqui, essa colheita daqui. Então, o que a dupla poda faz? Ela poda em agosto, setembro e dezembro nós temos a formação de ramos, mas nós tiramos o cachinho que logo nasceu, a inflorescência da planta, para a planta não gastar energia com esse cacho. Então, manualmente, nós tiramos tudo da planta e fica só as folhas. Então, as folhas vão fazer reserva de energia, né, para a planta, vão formar esse ramo, lignificar esse ramo, deixar o ramo marronzinho, para a gente ter condições de fazer a segunda poda. Na segunda poda, que normalmente ocorre em janeiro, cada estado vai ver qual é a melhor poda para fugir do período de chuva, né? E aí, na segunda poda, nós induzimos uma brotação e começa todo o ciclo de novo. Então, em fevereiro, nós temos uma brotação, por exemplo, março começa a floração, maio, nós temos o pintor, que nada mais é do que a uva trocar de cor, né? Então, nós temos a uva roxa saindo do verde, a uva tinta saindo do roxo, do verde para o roxo, e a uva branca saindo do verde para o amarelado. E aí, em junho, julho e agosto, vai acontecer toda a maturação que nós queremos e nós vamos fazer a colheita. Então, a gente percebe que a colheita da uva foi jogada para o período mais seco, que é exatamente isso que a gente quer. Dias ensolarados, sem nuvens, quentes, com noites frias, amplitude térmica, que é bom para desenvolvimento, por exemplo, do ácido málico, né? Então, nós temos todo esse processo aqui. Então, percebe-se também que nós temos 2 ciclos na videira, um ciclo vegetativo e um ciclo de produção. Então, nós temos 2 ciclos, mas uma única colheita. É um ciclo mais caro de se produzir, por isso que o vinho de inverno normalmente é mais caro, porque você trabalha 2 vezes para tirar uma única colheita. E aí, qual que é a vantagem? Então, eu deixo minha uva no pé mais tempo, porque não tem risco de míldio, é uma uva sadia. Como eu deixo ela mais tempo no pé, ela concentra o açúcar, tem um Brix maior. Como eu deixo ela mais tempo no pé, amplitude térmica, eu tenho uma concentração de compostos fenólicos, meus taninos, minhas antocianinas, meus compostos que vão dar estrutura para o meu vinho, estão em maior quantidade. E eu também tenho formação de precursores aromáticos. Eu vou fugir um pouco dos aromas frescos, vegetais, e vou caminhar para os aromas mais maduros. Uma coisa que a gente pode pensar, para a gente ter certeza qual que é a diferença do vinho de verão e do vinho de inverno, imagina que nós estamos fazendo um café em casa, e aí nós temos cada um a sua receita secreta. Mas você coloca, por exemplo, coloca o seu café lá e coloca muito mais água do que você deveria. Como fica seu café? Ele fica aguado, ele fica diluído. Isso é a nossa uva de verão. É uma uva mais diluída, os compostos. Nós não temos muita coisa. Então, a diferença do vinho de inverno é que é um vinho mais concentrado. E o vinho de verão, um vinho mais leve, um pouco mais diluído. Então, vamos pensar. Se eu tenho maior concentração de açúcar na uva, logo eu tenho maior potencial alcoólico. Quanto mais açúcar, mais álcool eu faço. Quanto mais precursores aromáticos, mais madura está a minha uva, mais aromas de fruta madura eu tenho e menos nota herbácea eu vou ter. Por exemplo, no Cabernet Sauvignon, no Sauvignon Blanc, pimentões verdes. Se eu tenho uma alta concentração de compostos fenólicos na minha baga, na minha uva, eu tenho condições de passar ele por barrica. Então, meu vinho tem condições de maturar, de estagiar em barrica, dando mais estrutura para o meu vinho. Ele vai ter maior volume de boca por conta de tudo isso, e ele tem potencial de envelhecimento em garrafa, ou seja, ele vai ser um vinho que vai ser um vinho longevo, vai durar mais tempo na garrafa por conta de tudo isso. Mais álcool, mais acidez, mais
mais compostos fenólicos, é um vinho que a gente estima aí de 5, 10, 15, 20 anos para se guardar. Lógico que depende da região e depende do vinho que a gente vai elaborar. Existem vinhos que nós fazemos para ser consumido mais rápido. E existem vinhos que a gente faz para ser consumido com tempo. Então, tudo isso depende do agrônomo que colheu a uva e do enólogo que fez o vinho. Uma curiosidade, então, que eu trouxe para vocês, nós temos o vinho de inverno que possui um teor alcoólico natural mais alto. Antigamente, até 2017, o vinho de inverno a gente não podia vender, teoricamente. Todo mundo vendia com o rótulo escrito errado, a gente mentia. Por quê? Porque no Brasil o vinho era de 8,6% a 14% de álcool, e era isso. Acima disso não era considerado vinho. Então, nós temos que pensar que, como eu tenho uma alta concentração de açúcar e o meu vinho tem mais álcool naturalmente, eu precisava mudar minha legislação. Então, Minas Gerais, com a Câmara Setorial da Uva e do Vinho, entrou com um pedido no mapa para que esse vinho conseguisse entrar na legislação. E aí, em 2018, é criada a Lei do Vinho Nobre, que são vinhos naturalmente elaborados, né, com uva, com teor alcoólico de 14,1 a 16 naturalmente. Então, o vinho nobre, o vinho de inverno, ele está tão expressivo que a gente consegue alterar hoje uma legislação. Eu trouxe para vocês um pouco das cidades que fazem vinho comigo na Epamig, para a gente ter ideia em Minas Gerais de como está se esparramando. Minas Gerais é um estado grande, né? Então a gente faz vinho desde o sul de Minas ao norte de Minas, praticamente. Hoje a gente tem feito vinho em Aruoca, Araxá, Campos Gerais, Capitólio. Capitólio lança o primeiro vinho dia 30 de setembro. Cruzília, Itabira, Itaiandu, Jequitibá. Jequitibá é para cima de Belo Horizonte. Lima Duarte, Santana dos Montes, São Sebastião do Paraíso, Senador José Bento, Serra do Salitre, Três Corações, Três Pontas, Cristinas e Uberaba. Então, para a gente ver o quanto a técnica de dupla poda está expandindo no território brasileiro. Então, todas essas regiões são regiões testando a uva, vendo que dá certo e com demanda de emprego, procurando agrônomos para assumir o vinhedo, procurando enólogos para assumir a vinícola, para trazer turismo. Então, é uma ótima oportunidade para todo mundo. Além disso, né, a gente faz vinho aqui na Epamig, da nossa vinícola, para 28 produtores. Então, em Minas Gerais nós temos 16, Espírito Santo, em Domingos Martins temos 1, Rio de Janeiro, em Petrópolis, temos mais 1, Goiás e Nova Aurora, mais 1, e São Paulo nós temos 9. Então, mostrando que a dupla poda é uma técnica que veio para ficar, expandindo pelo território brasileiro, assim, de uma forma que a gente já perdeu o cálculo de quantas vinícolas tem. Nós temos outras vinícolas terceirizadoras, temos outras vinícolas próprias sendo construídas, Botucatu tem uma vinícola, então, tudo começando e tudo se expandindo. A principal característica hoje do nosso produtor de vinho de inverno é produtores que não possuem um histórico familiar, não possuem tradição da uva. São empresários que veem a uva como um novo negócio, uma nova oportunidade. E aí investem em tecnologia, investem em pessoal capacitado para expandir e levar essa tecnologia por todo o Brasil. Né? Então, esse é o novo vinho, o vinho do Sudeste. É um vinho que é um vinho diferente do Rio Grande do Sul, que tem tradição familiar. A nossa tradição nós estamos começando a construir agora. Para vocês terem ideia, o primeiro vinhedo de dupla poda foi implantado em 2003 e o primeiro vinho comercial foi lançado em 2013 ou 2011, alguma coisa assim, que é da vinícola Estrada Real, que é do Murilo. Então, comparado a qualquer país da Europa ou comparado até o Rio Grande do Sul, nós estamos muito iniciante, mas mostrando que pesquisa e tecnologia caminham junto, né? E a gente consegue fazer coisa boa. Para a gente ter uma ideia, existe uma associação hoje já dos produtores de vinho de inverno, que é a Amprovin. A Amprovin hoje ela detém o nome vinho de inverno. Então, para a gente utilizar esse nome vinho de inverno no nosso rótulo, nós temos que nos associar. Caso a gente não seja associado, nós utilizamos vinhos de colheita de inverno. Só para a gente saber disso também. Hoje, associados, nós temos 51% são mineiros, 21% são paulistas, 19% são da Bahia, 6,8% do Distrito Federal, 1,7% de Goiás e 1% do Mato Grosso. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia do como que é. Eu faço parte do Conselho da Amprovin,
Conselho Regulador. Então, a gente está distribuído assim, basicamente, Minas Gerais como maior produtores. Mas não significa que só esses produtores que existem. Amprovin, eu acho que representa talvez 1/5 de todos os produtores de vinhos de inverno que nós temos. Existem muito mais produtores começando, produtores que ainda a gente não identificou e que estão começando, pequenos ou grandes. Da Amprovin, nós sabemos que produzem 650 mil garrafas por ano, juntando todos esses associados. É uma técnica, então, como eu falei, que vem sendo comprovada. Nós ganhamos várias medalhas, tanto nacionais como internacionais, Decanter, Wine Challenge, vinho, concurso na França. Então, mostrando que com potencial, investimento, tecnologia, a gente consegue fazer coisa boa. É isso, basicamente. Nós temos também, eu gosto de falar, né? A gente não faz vinho sozinho, a gente não trabalha sozinho. Então, essa é a equipe que trabalha comigo. Eu, Lucas, cuido da parte comercial, de incubação e de elaborar vinhos comerciais. A Angélica é enóloga também, ela cuida da parte de pesquisa, microvinificações. Cláudia é agrônoma, cuida da parte de fisiologia vegetal. Francisco, agrônomo também, da parte de fitotecnia. Renata é nossa coordenadora, ela cuida da agrônoma, mas cuida da parte de ciência dos alimentos. Naíssa, ciência dos alimentos, mais farmacêutica. Helder, André e Elô são meus cantineiros, me ajudam aqui na vinícola. E o Daniel é o nosso técnico agrícola, responsável, encarregado do campo. Então, resumindo tudo, a gente tem desenvolvido variedades mais produtivas, desenvolvido de novas técnicas de manejo, expansão da vitivinicultura brasileira, e nós temos reconhecimento nacional e internacional dos vinhos, né? É uma frase que todo mundo gosta aqui na Epamig, que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento e inovação é transformar conhecimento em dinheiro, né? Então, basicamente, é isso que a Epamig faz. É fazer pesquisa aplicada e pesquisa que a gente consegue desenvolver a agricultura, o agronegócio aqui do estado e que vai, graças a Deus, se esparramando por outros estados também. Basicamente é isso. Eu falei bem rápido, para todo mundo não cansar, e fico aberto aqui para alguma dúvida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas Amaral. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou ler aqui algumas perguntas que estão enviando aqui no chat. A primeira pergunta enviada é a do Antônio Flávio Ferreira, e ele veio do Centro-Oeste, e ele pergunta assim: como produtor de vinhos e uva de inverno, uma vez que aqui temos um clima bem seco de abril, outubro? Bom, O potencial do Centro-Oeste, perdão. Muito grande. Nós temos produzindo grandes vinhos em regiões mais secas. Lógico que nós temos talvez um processo um pouco diferente. Nós utilizamos irrigação, né? É um vinhedo totalmente irrigado, controlado. Nós utilizamos variedades que preservam mais a acidez. Então, nós temos testado isso aqui na Epamig. A Syrah, por exemplo, um grande defeito dela é a acidez cair muito rápido no período de maturação. Mas nós temos testado, por exemplo, o Marcelin. Marcelin é uma variedade que preserva bem a acidez. Nós temos Chenin Blanc, que também preserva bem a acidez. Talvez testes com desfolhar menos, preservar mais o cacho, para não degradar tanto, né, a antocianina, não queimar o cacho. Então, é uma região bem favorável. Nós temos feito bons vinhos. Brasília, por exemplo, está aí para provar. Mato Grosso, no Pantanal, está provando que faz bons vinhos. Então, eu acho que hoje a gente não tem mais um limite para fazer vinho no Brasil. Acho que a gente tem que testar. Mais uma pergunta aqui, Lucas. As regiões interferem na qualidade, nas características do vinho? Sim. Na verdade, esse é um conceito que nós temos chamado na enologia, não sei se na agronomia tem, chamado terroir, né? Que nós falamos que o solo interfere na característica da uva. E é verdade. Então, o solo interfere, características climáticas interferem, edafoclimáticas, se a gente for juntar tudo, mas também a mão do homem. Então, o que o homem fizer no campo ou o que o homem fizer na vinícola vai interferir também. Nós temos a expressão do que a uva consegue fazer no campo, mas também nós temos a expressão do que o homem intervém, né? Então, tudo isso vai formar o terroir e vai intervir e vai dar característica do que é o vinho.
Muito obrigada por enquanto, Lucas. Harrison, levantou a mão, por favor. Olá, boa noite a todos. Lucas, quero te parabenizar pela apresentação, pela palestra. Eu tenho uma pergunta, Lucas, na verdade, é uma curiosidade também e um nível de informação que me vem na cabeça assistindo a tua palestra, que é quando a gente se fala de vinho, eu queria saber, né, de uma forma mais aplicada e, claro, dentro da visão de um enólogo, que é como você falou, às vezes dentro da agronomia a gente tem um determinado conceito que é diferente de alguém que está mais de uma forma mais técnica. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de produção de vinho, eu tenho uma dúvida quanto à colheita. Tem-se diferença nessa etapa, dependendo não sei se depende da cultivar, se depende do vinho, ou da finalidade de fato que essa colheita tem até a sua produção de um produto final. Então, a minha pergunta é, tem diferença na colheita, quando se vai falar necessariamente da produção de vinho? Tu já disse que as regiões, sim, interferem, né, dependendo Sim. da localidade. Então, essa é a minha pergunta. Sim, na verdade, a colheita nós temos vários fatores. Por exemplo, quanto mais barato e mais acessível eu quiser fazer meu vinho, maior vai ser minha produção, né? Porque eu vou diluir esses maiores compostos que tem no campo. Então, para fazer vinho, a gente já pensa isso logo no início. A gente chama de desenhar o vinho. Então, por exemplo, o agrônomo chega, o dono da vinícola, né? Agrônomo e enólogo só faz o que manda. O dono da vinícola fala assim, a gente vai fazer um vinho que vai custar barato. É para atingir um público determinado. E tem que ter esse vinho. Então, o agrônomo vai lá e não vai fazer desbaste nenhum no cacho. Vai deixar produzir o máximo que der. E aí o enólogo vai fazer esse vinho. Então, a primeira coisa a definir é colheita, é produção. Então, o que eu vou produzir? Se eu quero fazer um vinho barricado, a gente vai controlar a produção. A gente, por exemplo, vai fazer em torno de 4 toneladas a 6 toneladas de hectare. Um vinho mais de entrada, mas mais caro de inverno, a gente vai produzir de 8 a 10. Enquanto um vinho de verão, a gente pode produzir acima de 10, 15 toneladas. Nordeste, por exemplo, consegue produzir 20, 30 toneladas. Então, depende do que eu quero fazer. Colheita, a gente pode fazer uma colheita mecanizada ou manual. Mecanizada, machuca muito mais a minha uva e é um vinho muito mais barato, porque a gente colhe tudo. Vem tudo que a gente tem no campo. A colheita manual demanda muito mais funcionário, demora muito mais, mas é muito mais cuidadosa. Então, vinhos mais caros, vinhos mais cuidados, fazemos colheita manual. Na colheita manual, aqui dos vinhos da Epamir, por exemplo, que nós instruímos nossos incubados, nós fazemos uma técnica chamada toalete, que é tirar as bagas feias, as bagas machucadas, logo no início. Então, logo na colheita, a gente vai tirando o que está ruim, porque entra na vinícola só coisa boa. E isso também é um custo. Então, também é uma técnica que a gente usa na colheita. Outra coisa que também nós utilizamos na colheita, que a gente entra na pós-colheita, é refrigerar ou não. Então, por exemplo, a gente tira a uva do campo. A gente pode ter uma câmara fria, a gente refrigera essa uva antes de entrar na vinícola essa uva. E ela já entra gelada, ela perde todo o calor do campo, né? Isso também custa e faz vinho mais caro. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, caixas, né? Caixas, ela tem que ser furada, limpa, logicamente, né? E ela não pode passar de 15, 18 quilos. Por quê? Porque a uva, ela começa a amassar uma outra, e aí ela começa a soltar mosto, soltar o suco. E isso já começa a fermentar. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado na hora da colheita, né? Tesoura lavada, tesoura limpa, colher na hora mais fria do dia, ou de manhãzinha, ou no final da tarde, quando o sol já pôs, né? Ou colhe à noite, transportar essa uva. Eu faço vinho de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, tudo. Ou transporta essa uva de madrugada ou caminhão refrigerado, né? Depende do que a gente tem. Então, tudo isso vai interferir. E vai interferir na qualidade da minha uva, né? Mas, basicamente, é o que a gente estuda em pós-colheita, né? Obrigado pela resposta, Lucas. Temos aqui mais uma pergunta para você, Lucas. Qual a qualificação para ser enólogo? Enólogo é uma faculdade, é uma graduação. Então, para você ser enólogo, tem que fazer enologia. Hoje, no Brasil, nós temos 5 faculdades. Se eu não me engano, são 3 no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e uma no Nordeste. Então, para ser enólogo, tem que ser
formado em enologia. Mas não precisa necessariamente para fazer um vinho ser enólogo. Né? Agrônomos com CREA pode ser responsável técnico de vinícolas, como pode ser de destilaria e pode ser de cervejarias. Então, caso alguém tenha interesse, eu acho que a dica é fazer safras, né? Ganhar experiência nessa área e trabalhar com o máximo possível e ser responsável. Não tem nenhum impedimento que a pessoa não possa ser. Peço que as pessoas. Muito obrigada, na verdade, Lucas. E eu quero também deixar um aviso que se alguém quiser fazer alguma pergunta e quiser também abrir o microfone e a câmera, pode ficar à vontade. Sem medo, hein, galera? Mais uma pergunta aí, Laís. Aqui, ó, mais uma pergunta do Paulo Danilo da Silva. Quais melhores porta-enxertos para vinho? Nacional como 766 ou Paulsen? Paulsen. Sim. Depende muito. Depende muito do seu solo, depende muito do seu clima e depende muito de qual variedade você quer plantar, né? Por exemplo, para vinhos de inverno, nós temos escolhido clones de porta-enxerto mais vigorosos, como o 766 e 572, os IACs. Mas não quer dizer que seja uma verdade para os vinhos de verão. Não quer dizer, porque o que a gente precisa no vinho de inverno? A gente precisa de vigor para a planta fazer 2 ciclos. Então, ela tem que ter energia, força suficiente para ela vegetar no verão e produzir no inverno. Então, tem que ser uma coisa bem potente. Mas se eu for produzir só no verão, se eu quiser mais qualidade, eu posso escolher porta-enxertos menos vigorosos. Se eu for para o Rio Grande do Sul, com certeza eles vão usar outros, com certeza no Nordeste usarão outros também. Então, é todo um estudo, que aí vem o acompanhamento do agrônomo, né, e dos responsáveis, para tentar ver essas combinações. A EPAMIG tem levantado algumas combinações já de clone e porta-enxerto. Pode ficar à vontade, Hardison. Eu acho que eu vou ser o chato hoje das perguntas, né? Mas assim, Lucas, a gente sabe que a produção de vinho ela tem uma gama de fatores, né, para levar um vinho de qualidade. Uma outra dúvida que eu tenho também, que paira, assim, ouvindo tu falar, de desenvolver todo o conteúdo, né, de forma mais técnica, por exemplo, a vinificação, né? Tem diferença, por exemplo, entre os tipos de vinho, ou, assim, tem similaridade, ou tem um que tem uma particularidade mais detringente do que outro? Sim. Poderia me informar um pouco mais sobre isso? Bom, cada vinho, a gente pensa no que a gente quer. Como eu falei, né? Preço, público-alvo. E qual é a minha uva que eu tenho para fazer. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas existem 2 espécies de uva. Uvas viníferas e uvas americanas, né? Vites labruscas e vites viníferas, né? A vites labrusca, ela tem como principal característica o aroma foxado, que nada mais é do que o aroma da própria uva. São os nossos vinhos de mesa, que o pessoal associa com vinho doce, com vinho suave e vinho de garrafão. Então, por exemplo, quando eu faço um vinho de mesa, normalmente eu tende a ser um pouco mais barato, porque a gente consegue produzir muito. É uma espécie americana que ela produz muito mesmo. Uma planta consegue produzir aí, de Bordeaux, 5 a 10 quilos por planta. Numa espaldeira, isso é muita coisa, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em fazer um protocolo um pouco mais barato, para atingir esse nicho, né? Para não fazer um vinho tão pesado. E aí vem até a minha dica. Vinho suave é um vinho que tem adição de açúcar, tá? Não sei se todo mundo sabe. A gente adiciona açúcar de cana, açúcar cristal, não é açúcar da própria uva. E por isso que dá ressaca, porque a gente coloca um monte de conservante para esse vinho não refermentar na garrafa. Então, minha dica é, comprem vinho seco e adocem em casa. É mais saudável. E aí nós temos uma espécie vitis vinífera, que é a uva europeia, que nós chamamos. Que ela vai ter aqueles aromas que enólogo, sommelier fica falando, né? Frutas vermelhas, negras, aroma de flores, de laranja, de mineral, de terra e de luz, que o pessoal inventa. Mas que aí a gente vai fazer um protocolo para cada uva. Então, por exemplo, eu quero extrair tal aroma. Então, a gente pensa numa levedura que vai trazer esse aroma para o vinho. A gente pensa em quantas vezes a gente vai remontar esse vinho, que é nada mais do que jogar. Quando a gente está fermentando o vinho, a gente tem a levedura, consome o açúcar e transforma em álcool. Mas como subproduto, ela tem gás carbônico. Então, meu chapéu, minha uva, ela sobe no tanque. E o vinho está aqui.
E aí eu tenho que jogar esse vinho, esse mosto, por cima para molhar, para extrair, que eu tenho que extrair, né? Os compostos na casca. Então, cada vez que eu remontar, ou quantas vezes eu remontar por dia, também vai interferir no meu vinho. Então, cada vinho é um vinho. E assim, a gente pode até ter uma receita base, mas cada safra é uma safra, né? A gente chama. Por isso que vinho é vendido por safras. A safra das safras, no sul, por exemplo, né? Que é quando não chove, por isso que eles conseguem fazer safra das safras, porque é o período mais seco, então a uva desenvolve melhor. Então, tudo isso é pensado. Então, com certeza, variedade vai interferir, enologicamente, qual protocolo utilizar vai interferir, e tudo isso a gente vai pensar. Garrafa interfere, se eu pôr uma garrafa mais barata ou mais cara, se eu pôr no garrafão ou não, adoçar ou não, rolha, se eu ponho rolha de cortiça, ou se eu ponho screw cap, que é aquela rosca, né? Tudo isso vai interferir. Mas é legal. É legal. Compreendi, Lucas, obrigado. Assim, só para eu completar a linha de raciocínio, Lucas, com as perguntas, as suas informações, não sei necessariamente, as uvas de mesa a gente sabe que tem um ponto de colheita que na maioria das vezes, dentro das cultivares, apesar de serem diferenciadas, tem características comuns, Sim. né, de ponto de colheita. Eu não sei se da vinificação, por exemplo, para vinho, da colheita dessas uvas para a fase de pós-colheita, para gerar o produto, né, que seria o vinho, tem-se características particulares, como, por exemplo, a gente ouve falar muito, né, e eu particularmente não saberia diferenciar a distingência de um sabor, por exemplo, em campo, encontrar uma uva com sabor, vamos dizer, de pimentão, alguns dizem que notas de coentro, né, enfim. Então, tem essa distingência de sabor, dependendo do paladar de cada um, quando a gente está ainda em uvas em campo. Então, assim, Sim. tem-se um ponto ideal para essa colheita, ou também vai na mesma características do ponto da vinificação? Cada um tem uma particularidade, dependendo da cultivar. Para pensando em uva para consumo in natura, a uva tem que estar bonita. O Brix, se eu não me engano, eu acho que é 14 ou 13 Brix. E a apresentação, né? O cacho tem que estar bonito. Na uva de mesa, para consumo in natura, é isso. A uva de mesa, para processamento, nós temos que pensar qual é a bebida, né? Espumante, menos Brix, maior acidez. Vinho tranquilo, ao contrário, né? O vinho tranquilo é sem gás, e vinho espumante com gás. Então, basicamente, o que a gente precisa é de pelo menos uma uva com 18 Brix, né? E aí, uma dica, como que a gente vê no campo se uma uva tá no ponto ideal para fazer vinho? A gente pega a baga, a gente põe a baga na boca, separa a polpa da semente e dá uma olhada na semente. A semente, se tiver verde, a uva tá verde. Se ela tiver marronzinha, quer dizer que ela tá madura, mas a gente tem que morder. Então, a gente tem que morder. Se ela tiver como se fosse uma banana verde, não está na hora de colher. Se ela tiver em estágio de castanha crocante, quer dizer que está pronta. E aí a gente pode também mastigar a casca. Se a casca estiver muito dura, borrachuda, quer dizer que ela ainda está maturando. Se ela estiver bem fininha, quer dizer que ela já está madura. Então, basicamente, se a gente não tiver nenhum equipamento em mãos para decidir isso, a gente vai na boca. E aí são essas 3 etapas, que é super fácil, né? Semente marrom e crocante, casca macio. Serviço bom esse, hein? Vai. Mas esse é o serviço do agrônomo. Não, bom. Come ovo o dia Obrigado, inteiro. Lucas. Temos mais uma pergunta que mandaram na lista de presença para você, Lucas. Qual o melhor porta-enxerto para uvas finas em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais, nós temos utilizado 3 principalmente. 572, 766 e Pulse. São os 3 que nós utilizamos. Acho que Mais tem um aqui, isso. no anônimo. Como a produção orgânica afeta a qualidade e o sabor dos vinhos? A gente tem 2 formas de encarar o orgânico. Nós podemos ter um vinhedo orgânico, uma uva orgânica, e um vinho orgânico, ou ambos. Produzir uva orgânica no Brasil é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Porque o nosso verão é muito chuvoso.
assim, é diferente da gente ter um ambiente no Chile ou na França que chove 200 milímetros na época de maturar a uva, igual aqui chove 2.500 milímetros, né? Então, aqui nós pulverizamos bastante. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer para tentar fazer alguma coisa orgânica é cobrir o parreiral. É ter um parreiral coberto, não uma estufa, mas as linhas, né? Como se fosse uma pequena estufa separando elas, que aí nós conseguimos evitar bastante o mildio. Mas o Brasil é muito complicado fazer isso, muito complicado mesmo. Quase ninguém tem. Sai muito mais caro, então tem que se ver se vale a pena. Para uva fina. Para uva de mesa, ela é muito mais resistente, talvez a gente consiga mais fácil. O vinho orgânico também é meio difícil fazer, porque o vinho é uma coisa viva, nós falamos, porque um vinho está sempre uma bebida tem evolução, né? Então, imagina que nós temos como que forma vinagre? Não sei se todos sabem. Vinagre é a combinação de álcool com oxigênio. Álcool com oxigênio pega o álcool, forma acetaldeído que vira vinagre. Então imagina que meu vinho está na vinícola e meu tanque entra oxigênio. Se eu não colocar conservante nesse vinho, a chance dele virar vinagre é tão grande que a gente não quer correr esse risco, né? Dá para fazer. E além disso, nós também temos a dificuldade de deixar esse vinho durar na garrafa. Então, quando eu não coloco conservante nesse vinho, o tempo de prateleira dele diminui bastante. Então, cabe à vinícola conseguir vender ele todo ele antes. E o consumidor saber que ele tem que ser consumido. Então, não dá para comprar um vinho orgânico e guardar. O consumidor que compra esse vinho sabe, né? Então, é um vinho que talvez custe mais caro e que talvez dure menos. Não estou falando que é ruim ou bom, mas são estilos diferentes. Mais uma pergunta da Clara Pereira. A Epamig atende pequenos produtores iniciantes? Em caso afirmativo, como fazer contato? A gente atende. Nossos agrônomos ficam na fazenda. Você pode ir lá conversar com eles, se for o caso de parreiral, tirar dúvidas de campo. Na vinícola sou eu que fico responsável. Meu e-mail, depois eu vou mandar aqui no chat, depois vocês podem compartilhar. E aí, a Epamig presta serviços de incubação. No campo, a Epamig não vai até o produtor, porque a Epamig não tem pessoal suficiente para fazer extensão. Eu não sei em São Paulo como que faz, mas aqui em Minas nós temos Emater. A Emater faz esse serviço de extensão que os funcionários, né, os colaboradores da Emater, fazem cursos com a gente e levam para os pequenos produtores. No caso da vinícola, nós incubamos pequenos produtores, então teria que produzir no mínimo 300 a 500 quilos de uva e pode ficar com a gente até 5 anos, que é o tempo que a gente estima que a gente consegue validar um parreiral, né? E aí a pessoa pode vender esse vinho, a gente chama até de ter um fôlego financeiro e conseguir vender esse vinho e no futuro conseguir a própria vinícola, né? Hoje a Epamig cobra R$10 por garrafa produzida do produtor. Eu tenho uma pergunta. Bem, Lucas, muito boa palestra. Queria perguntar para você sobre o uso de irrigação. Você tem mais ou menos uma noção da porcentagem de parreiral que é irrigado? No caso, atualmente, da laranja, no estado de São Paulo, a maioria ainda é conduzida em esquema de sequeiro. Mas cerca de 36% está aumentando, né, essa porcentagem de irrigação, mas atualmente temos em torno de 36% de área de laranja irrigada. Queria saber se em uva você tem mais ou menos essa... Eu não tenho essa porcentagem exata, mas eu posso te falar que os parreirais de 2015, talvez, para cima, praticamente todos são irrigados hoje. Por dois motivos, né? Principalmente fertirrigação, que a gente tem utilizado muito aqui na viticultura, e também a gente consegue acelerar muito a época de colheita. A planta desenvolve muito mais rápido, né? Aqui em Minas Gerais nós tivemos problema com chuva em 2020, 2021, 22 e 23. Agora choveu muito, então a gente teve um problema com mildio. Então os produtores novos têm colocado irrigação, mesmo que não use. É um custo que não aumenta tanto no final do parreiral. É um custo de 30 a 40 mil a mais que a gente tem. Mas praticamente todo o centro-oeste, né,
e talvez algumas regiões do Rio de Janeiro, 100% irrigado. É muito quente, muito quente. Ribeirão Preto, por exemplo, muito, muito quente, 100% irrigado. Né? Uberaba, 100% irrigado. Talvez o sul de Minas é um pouco mais, menos irrigado. Já falando de custo, não sei se todos sabem, mas hoje nós estimamos 220 mil para implantar 1 hectare de uva. Tá? 4 mil mudas. Certo, a irrigação realmente é a chave para o sucesso, acho que de qualquer cultura, né? Mas muito obrigado. Hoje nós temos um parreiral, normalmente demora de 3 a 4 anos para tirar a primeira safra, né? A primeira colheita. Com irrigação nós conseguimos diminuir para 1 ano e meio. Então, assim, ficar 3 anos a menos e já conseguir ter dinheiro no bolso. Certo, realmente é uma vantagem, né? Quem está no dia a dia a gente percebe. Tanto é que a gente tem a diferença, né? Entre Sim. plantas cultivadas em sistema de sequeiro, eu falo principalmente da laranja, né? E as que são cultivadas com irrigação, a diferença gritante que dá. E acho que para todas as culturas, principalmente a uva, que é mais sensível. Mas respondeu a minha pergunta, muito obrigado. E tem mais pergunta no chat aí, né, Laís? Temos mais perguntas para o Lucas. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Requisitado, Lucas, hoje. Ué, vamos, o que eu puder responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso. A pergunta é: como harmonizar vinhos com diferentes tipos de alimentos para criar experiências gastronômicas mais completas? Nós temos 2 dicas que eu vou dar, que assim, é fazer e dar certo. A gente pode fazer harmonização por semelhança. Então, por exemplo, eu tenho uma comida doce, eu harmonizo com um vinho doce. Ou eu tenho uma comida muito estruturada, eu pego um vinho tinto estruturado, né? Eu pego um vinho, eu tenho um molho branco, eu pego um vinho branco que fez malolático, passou por barrica. Então, semelhança funciona muito. Ou contraste totalmente oposto. Por exemplo, pego uma coisa muito gordurosa, eu pego um vinho muito ácido, espumante. Feijoada e espumante, melhor combinação. Eu pego queijos muito gordurosos, vinho branco ácido, vinhos rosés combinam. Vinho rosé combina muito com especiarias, com pimenta, comida mais apimentada. Então, é isso, é fazer semelhança ou contraste. Funciona e funciona sempre. Mais uma aqui. Como a degustação de vinhos é realizada corretamente? De forma corretamente, a gente degusta o vinho em 3 etapas. A primeira etapa que nós fazemos é ver a cor do vinho. Então, a primeira coisa que nós fazemos é ver a cor, sem chacoalhar a taça. Porque quando a gente está bebendo vinho e a gente chacoalha, né, roda a taça, a gente volatiliza o aroma, porque o aroma é igual perfume, né? Precisa de oxigênio para ele sair. Né? Então, por isso que hoje a gente sente perfume quando bate um vento, por exemplo. Então, a gente primeiro coloca no nariz para a gente ver se tem defeito, porque o defeito está aí. Se a gente gira a taça, o defeito vai embora. Então, primeiro vê a cor, depois sente o aroma, depois a gente vê se não tem defeito nenhum, a gente gira. E aí vê os aromas. A gente coloca na boca um pouco e percebe tudo. A gente tem que ver acidez, álcool e estrutura, tanino. Se os 3 estiverem em harmonia, o vinho está bom. E assim, não existe vinho bom ou vinho ruim, né? Eu falo que vinho bom ou vinho ruim é subjetivo. Depende de cada um, né? Cada um tem um gosto, cada um gosta de um tempero, cada um gosta de uma comida. O que eu gosto não é o que vocês vão gostar. O que a gente tem que ver é se tem defeito. Se o vinho tiver aroma de vinagre, tá ruim. Se o vinho não tiver aroma de vinagre, tá bom. Basicamente é isso que a gente tem que ver. Eu até brinco. A gente pode, às vezes, tomar o vinho mais barato possível. A gente comprou aquele vinho assim mais barato, que pagamos R$5 na garrafa PET, mas a gente encontrou o amor da nossa vida. Aí você vai lembrar desse vinho e fala, puta, esse vinho é o melhor do mundo. Esse vinho aqui é foda. Aí você pega um vinho mais caro hoje. Você fala, vou pegar o vinho mais caro hoje, não sei o quê. E aí você é demitido, você separa, você bateu o carro, você vai pegar esse vinho caro e falar, puta, esse vinho aqui não é bom, esse vinho aqui é ruim. Porque a gente assemelha. Eu acho que vinho ou qualquer bebida é com quem a gente tá, né? Então a gente tem que fazer o evento ficar bom. Né? A gente não adianta pegar uma cerveja cara e ser um dia ruim ou pegar um vinho ruim e ser um dia, sabe? Então a gente tem que ter experiência.
né? Tudo é uma experiência. Bacana. Tem mais pergunta aí, Laís. Não para de chegar a pergunta. Vamos lá. Existe taça correta para fazer a degustação do vinho? Isso influencia no sabor? Influencia no sabor, porque faz um teste em casa qualquer dia vocês. Tenta pegar uma xícara dessa e bebe o vinho. Ou pega um copo americano, aqui a gente chama lagoinha, e tenta beber para a gente ver. A questão é, os aromas, eles vão ficar presos. Quando a gente tem uma taça, os aromas vão sair mais rápido, né? A gente vai conseguir ver a cor, a gente vai ter uma experiência completa, a gente brinca. A taça ideal para fazer uma degustação oficial chama taça ISO. É uma taça que usa para qualquer degustação, de cerveja, cachaça, vinho, tequila. É uma taça específica para degustação. A gente tem taças depois para cada tipo de vinho. Nós temos uma taça para branco, uma taça para tinto, uma taça para espumante. Isso vai influenciar, porque cada taça foi pensada para um tipo de bebida. E é igual copo de cerveja. Hoje, com as artesanais, nós temos copos de todas as formas possíveis para tentar enriquecer a experiência, né? Então, influencia sim, mas tendo uma boa taça de vinho branco, uma taça de vinho tinto, a gente consegue beber todos os vinhos tranquilamente, tá? O Brasil, por exemplo, criou uma taça para o espumante brasileiro. Então, assim, hoje nós temos a taça oficial do espumante brasileiro. Tomar em outra taça prejudica? Não. Mas, assim, a gente sabe que existem essas características, né? Tem mais uma pergunta aí, Laís, no chat. Acho que passou do Darcio. Ah, é verdade. O Darcy perguntou: gostaria de saber qual o terreno mais apropriado para a implantação do parreiral? Pode ser também em declive? Pode. Na verdade, o que a gente vai ver no terreno é solo, né? Então, assim, se for um solo mais argiloso, a gente irriga menos, um solo mais arenoso, a gente irriga mais, porque vai, né, ser menos úmido o solo para a planta puxar. Mas tudo isso é mexido hoje em dia, né? Hoje a gente consegue adubar menos, adubar mais, corrigir menos. E sem declive não tem problema nenhum. A única coisa é que não pode ser muito íngreme, porque nós temos que mecanizar. Então, o trator tem que passar, senão vira muito manual. E aí tem que ver o tamanho que a gente quer. Né? A gente até brinca, senão a gente vai ter que colher uva com rapel. Né? Então, a gente tem que ter o bom senso de juntar os dois. Né? Dá para fazer em declive, nós temos o parreiral em São Bento do Sapucaí, Santa Maria, que é um parreiral bem íngreme, mas a gente faz tudo. Nós temos parreirais retos, também fazemos tudo. Nós temos solos desde Ribeirão Preto a Uberaba, ao sul de Minas, cada um com uma característica diferente, mas tudo hoje, os agrônomos conseguem corrigir e fazer tudo, né? Sim, muito bacana, Lucas. A vinícola Vila Santa Maria, eu fui lá esses tempos atrás nas férias, lá é um lugar incrível. Eu não sei quem já teve lá em São Bento do Sapucaí. Não sei quem aqui da palestra hoje já teve a experiência de ir visitar uma vinícola, assim, é coisa de outro mundo. E lá em São Bento é um vinhedo bem íngreme, viu? Sim, lá tem bastante. Para onde você olha, só é só montanha. Só parreiral, montanha e frio, né? Isso que é o mais frio, próximo lá da Pedra do Baú, né? Sim, mas é uma região legal. E aí vem, né? Por exemplo, Caldas, onde eu moro, a gente não consegue fazer dupla poda, porque é muito frio. Então, o limitante maior hoje da dupla poda é o clima. Aqui onde eu moro, a gente pega -3 e -5 durante o ano, no inverno. Então, a gente congelaria a uva, não dá para fazer. Então, aí vem a uva de verão. Por isso que eu falo, nem o ciclo de verão é tão ruim assim. A gente consegue fazer bons espumantes. Então, quem não consegue fazer dupla poda faz vinho de verão e faz bons vinhos. Sim, e já emendando na pergunta do Darcio, com o meu comentário, eu queria saber sobre a orientação do pomar, do pomar no caso do pomar da videira, né? Tem orientação recomendada, por exemplo, norte-sul, para incidir mais sol numa face? Sim, normalmente norte-sul, mas aí depende muito da inclinação do terreno, e aí você vai ajustando isso, né? Então não teria certo assim, tem que ser obrigatoriamente norte-sul? Na verdade, assim, norte-sul é melhor, mas aí você vai fazendo noroeste, sabe, sudoeste, e você vai tentando adaptar para o melhor do seu parreiral. Sim, boa. Isso a turma pergunta direto, eu acho que para todas as culturas. Bem,
Mais alguma pergunta aí, Laís? Você que está nas perguntas hoje. Bom, estou olhando aqui. Vamos atualizar. Bom, até agora, nenhuma pergunta mais aqui. Ninguém, galera? Se quiser abrir aqui o microfone, abrir a câmera, fazer a pergunta. Eu vi que tem o pessoal gabaritado aqui, assistindo aqui. Pessoal interessado. Aí. Leonardo, por favor, fique à vontade se quiser. Primeiro, queria agradecer ao Lucas aí por ter aceitado fazer a palestra para nós. Um grande profissional, um grande amigo também. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá na EPAMIG. Ô, Lucas, o que você me fala de Chardonnay de dupla poda? Quando eu saí do sul de Minas, eu ouvi algumas coisas lá na Casa de Geraldo e tudo mais. Mas o que você tem visto aí de Chardonnay de dupla poda? Um clássico de viticultura de um ciclo só, né? E agora a gente tentando dupla poda. A Chardonnay de dupla poda, ela tem um problema muito grande, ela produz pouco, né? E isso é um problema para qualquer produtor. Mas faz bons vinhos. A gente tem desenvolvido clones mais produtivos para a gente tentar adaptar com porta-enxerto. Mas eu tomei um outro dia, aí de Botucatu, um Chardonnay de dupla poda, da Vinícola Refúgio, acho que é daí, né? Muito bom mesmo, assim, sem comparação. Legal. A Refúgio é daqui, sim. Eu não conhecia ainda, mas... Eles têm um Chardonnay de dupla poda muito bom, feito pela Flávia. Legal. Legal, valeu. Boa. Mais alguém aí, pessoal? Siga o exemplo do Leonardo aí, não deixa para depois guardar a dúvida aí. Mais nada aí, Laís? Olha, até agora, mais nenhuma pergunta. Perguntem, Também pessoal. Depois de tanta pergunta já. Mas meu e-mail está aí também, caso alguém precise. A gente tem aí para a MIG, tem os webinários, nós temos a fazenda, ela fica aberta para todo mundo vir conhecer. É uma fazenda histórica, muito bonita. Vocês aproveitam, dá um pulo aqui em Caldas, nós temos águas sulfurosas, dá para vocês tomarem banhos, conhecerem. E aí, além de tudo, beber um vinho. Aí é uma boa, junta tudo. É o famoso, igual lá no sul, né? A rota da uva lá que a turma faz, a rota do vinho. A turma vai lá e adora. Mas então, pessoal, eu acho que é isso, né? Sem mais perguntas, estava dando uma olhada aqui na lista de presença. Quem ainda não assinou, se rodar para cima aqui o chat, encontra o link, que daqui a pouco eu já vou cancelar o envio de resposta. Mas é isso, agradecer o Lucas, né, por essa excelente palestra, essa excelente explanação das perguntas. Creio que conseguiu responder todas com bastante êxito. Algo a complementar, Lucas, antes do... Não, só isso. Muito obrigado. Só quero agradecer a todos. Fico à disposição se algum dia precisarem de mim. E acho que falta agrônomos, viu? Na parte de viticultura. Não sei outras que eu não trabalho, mas a gente aqui tem pego agrônomo de onde dá. A gente tem feito proposta do Sul, a gente tem feito proposta para Santa Catarina, todo mundo subir, ou do Nordeste descer. A gente tem muitos projetos mesmo, de viticultura e de enologia começando, vinícolas começando, com falta de profissionais. Então, Sim. assim, é uma área que está desenvolvendo muito mesmo, e falta bastante gente. A gente tem começado a fazer propostas para argentinos e chilenos virem para cá. Então, pegando um lugar que atualmente está defasado, né, esse setor. Sim. Então, eu falo que os agrônomos sempre querem ir para as grandes culturas. Lógico que vão ganhar muito mais dinheiro que com vinho, eu falo, mas falta para os profissionais. Bem, é isso então. As palavras foram sabiamente ditas pelo Lucas. E agradeço mais uma vez a todos os presentes, né? E agradeço aqui, eu estava olhando aqui no chat, né? A turma da Paraíba, a turma de bastante lugar aqui, o professor aqui do campus de Bambuí, professor Ricardo Monteiro, né? Professor de fruticultura também, a turma da Exalc aqui presente. Turma aqui de casa, né, da Unesp aqui de Botucatu também, de vários outros lugares, de Sorriso, fui passando aqui, fui dando uma olhada. A gente fica muito contente de a gente conseguir atingir esse público tão diverso, né, espalhado por esse nosso país. Então, galera, é isso. Encerro aqui essa palestra e vou parar a gravação aqui, já que não temos mais dúvidas. O nosso muito obrigado e a palestra ficará disponível depois na nossa
página no YouTube da Fruticultura, que também mandei o link nos comentários. Então, galera, é isso. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.